Olá, muito boa noite. Estamos chegando com o programa Jogo Aberto deste sábado. Estamos no mês de novembro e sempre acontece neste mês a campanha Novembro Azul, de conscientização e prevenção ao câncer de próstata. E para falar a respeito desse assunto importante, nós convidamos o Dr. Germano Melo, que é lá do Hospital do Câncer. Ele é oncologista clínico e vai bater um papo com a gente sobre esse assunto tão importante. Lembro que nós estamos também ao vivo no facebook.com/Tarobá e ainda no YouTube, para você que quer nos acompanhar por essas plataformas lá no Tarobá Oficial. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal do YouTube e acerte ali no sininho, clique ali no sininho para você ser notificado toda vez que o nosso programa entrar no ar. Doutor Germano, muito boa noite, um prazer recebê-lo aqui. Fernando, prazer é todo meu. É sempre muito importante a gente trazer esses temas, né, que são tão relevantes aí para a nossa população. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, doutor. E qual é hoje o cenário, digamos assim, do câncer de próstata, né? Ele é um dos cânceres ainda que mais acometem os homens? Como é que ele está ranqueado hoje aí? Sim. Atualmente, Fernando, a gente tem algumas estatísticas que mostram, né, que a gente vai ter mais ou menos nesse próximo triênio mais de 70 mil casos por ano, né? Mais de 70 mil diagnósticos de câncer de próstata por ano. Hoje na população masculina é o segundo tumor mais comum, ficando atrás apenas dos cânceres de pele. Então é uma doença que realmente tem um impacto social muito grande. Muito grande, né? Muito impressionante. Em que faixa etária ele se manifesta com mais frequência? Hoje, mais de 70% dos diagnósticos a gente acaba fazendo após os 65 anos, né? E como a nossa população vem passando, né, por essa transição, a população ela vem envelhecendo, é cada vez mais comum a gente fazer esse diagnóstico nos homens, né? E tem algum sintoma, assim, alguma dor, um desconforto, ou esse câncer dá sinais de que o homem deve procurar um médico? Existem alguns sintomas que podem aparecer, então os pacientes eles podem começar com uma dificuldade para urinar, podem notar um jato urinário mais fraco, sangramento na urina. Sangramento? Sangramento que pode acontecer também. Pacientes que acabam aumentando a frequência urinária, tanto no período durante o dia e também durante a noite. Esses sintomas eles podem acontecer, podem estar associados a outras doenças, mas também pode estar relacionados ao câncer de próstata. Agora, a grande questão é que tem muitos pacientes, né, que vão ter a doença e vão permanecer assintomáticos por muito tempo. Então, por isso que é tão importante a avaliação precoce desses pacientes. Perfeito. Existem fatores de risco com câncer de próstata? Quais são? Hoje, o principal fator de risco é o envelhecimento. Quanto mais velho, maior a probabilidade de desenvolver essa doença. Mas fatores de risco extremamente importantes, né? Pacientes com cor de pele preta é um fator de risco. Eles possuem, né, muitas vezes até uma doença mais agressiva, isso pode acontecer. Pacientes que estão com sobrepeso, obesidade, pacientes que fazem o uso de bebida alcoólica, a ingesta de bebida alcoólica em grande quantidade, tabagismo, ausência de atividade física. Então, todos esses são fatores de risco extremamente importantes para o desenvolvimento dessa doença. A próstata, ela é o que, doutora? Ela é uma glândula, ela é um órgão? Qual é o papel dela no corpo humano? A próstata, Fernando, ela é uma glândula que fica logo abaixo da bexiga, né? É uma glândula que tem um tamanho, né, muito aproximado a uma ameixa. E essa glândula ela vai ser importante porque ela vai produzir, né, uma parte que vai compor o sêmen, né? Uma parte do líquido que compõe o sêmen é produzido pela próstata. Interessante. E ela, você me falava até antes aqui, a uretra passa dentro ela envolve a uretra? Exatamente, exatamente. Ela envolve a uretra, então a próstata, né, por ser um órgão que está muito relacionado ali à parte da bexiga e uretra, a partir do momento que tem um câncer nessa região, os pacientes muitas vezes vão começar com sintomas urinários, principalmente se é uma doença mais avançada. Entendi. E ela tem que função ali dentro do... A principal função vai ser na produção do sêmen. Essa é a principal função na produção do sêmen. Ela vai compor esse sêmen, né, que vai ser produzido lá no testículo, e ela também vai ter uma parte importante ali que ela vai produzir também, fazendo a composição desse sêmen. Interessante. Sêmen não confundindo com espermatozoide. Isso. Não é a produção do espermatozoide. Não é a produção do espermatozoide. Tanto é que pacientes, né,
que possuem o câncer da próstata ou que são operados, né, da próstata não são pacientes inférteis, né? Porque a produção do espermatozoide realmente acontece ali na região do testículo. Perfeito. Interessante. Eu já fiz muitas entrevistas a respeito disso, doutor. Claro que eu sempre começo com aquelas perguntas mais básicas, porque o telespectador está sempre também novo, né? Aparecendo no programa. Claro, mas claro. Eu já fiz entrevistas de câncer de próstata há 25 anos, por exemplo. Então, os médicos chegavam aqui e diziam assim, olha, a partir dos 40 anos tem que fazer o exame do toque. Exato. Não se falava nem muito em PSA na época, né? Exato. E hoje, como é que está essa situação? Isso realmente vem mudando nos últimos anos, Fernando. A questão do rastreamento, hoje, né, existe um debate muito grande qual é o melhor momento para o rastreamento. O que a gente considera hoje é que aquela população que tem um risco habitual para o câncer de próstata, ela deve ser rastreada a partir dos 50 anos. Certo. E aí a melhor estratégia de rastreamento ainda é o toque retal e o exame do PSA. Pacientes entre 40 e 50 anos, a gente vai considerar esse rastreamento principalmente para aqueles pacientes que têm fatores de risco. Então, pacientes com cor de pele preta, pacientes que têm a história familiar em parentes de primeiro grau de câncer de próstata ou pacientes que sabidamente já têm alguma síndrome genética. Uma das síndromes importantes hoje é a mutação do BRCA. Então, muitas vezes, né, na família a gente vê um parente de primeiro grau teve um câncer de mama ou teve um câncer de ovário e tem a mutação do BRCA. A presença dessa mutação pode ser um fator de risco para o câncer de próstata. Perfeito. Também. Uma curiosidade, o PSA ele é colhido como? É uma coleta de sangue normal? Como é que funciona? Uma coleta de sangue normal. O PSA ele é uma proteína que é produzido pela próstata. Então, existem algumas recomendações, né, para que não haja o estímulo dessa próstata antes da coleta do PSA, como andar de bicicleta, né, algumas atividades físicas, porque como é um antígeno, é uma proteína produzida pela próstata, alguns estímulos ali nessa região pode acabar elevando o PSA e não necessariamente isso é relacionado a câncer. Entendi. Quer dizer, você anda de bicicleta, estimula ali, isso. Subiu o PSA, não quer dizer que está com câncer de próstata. Teve uma infecção, uma prostatite, que é uma inflamação da próstata, isso também pode elevar PSA e não necessariamente é câncer de próstata. Muito bem. Uma vez, então, diagnosticado, né, vocês avaliam qual é a fase em que está aquele câncer e como se faz isso? Exatamente. A partir do momento que você fez um exame que é sugestivo de câncer de próstata, ou pelo toque, ou pelo exame do PSA. Só antes de responder, no caso do toque, qual é a percepção aí tátil, digamos, né? Isso. Que vocês têm, médicos, especialistas, que detectam, que acusam, olha, aqui pode ter algum problema. É mais duro, mais mole? Qual que é isso? Então, a consistência da próstata ela vai ser muito próxima aqui à nossa palma da mão, né? Então, é uma consistência fibroelástica. Quando você nota que há algo de errado, geralmente você está palpando algo duro, como se tivesse ali algo endurecido, né? Petrificado. Isso é sugestivo do câncer de próstata. A partir do momento que você tem ou PSA, que sugere um câncer de próstata, certo, ou o toque retal, né, sugerindo o câncer de próstata, o próximo passo é realmente fazer uma ressonância magnética. A partir da ressonância, a gente olha ali para a região da próstata e identifica se há uma lesão suspeita ou não. Tendo a lesão suspeita, aí sim a gente procede à biópsia, para confirmar se é um câncer de próstata e avaliar qual é o grau desse câncer de próstata. Perfeito. A partir do momento que a gente confirmou o diagnóstico, a gente precisa saber se esse câncer está apenas ali na próstata ou se está em outros órgãos. Aí, nesse momento, a gente vai fazer exames de tomografia e cintilografia ou até mesmo um exame mais moderno, chama PET-PSMA, que é um PET scan, uma tomografia do corpo inteiro específico para a próstata, para avaliar se o paciente ele tem lesão em outros órgãos ou não. Interessante isso. Ele pode, então, a partir da próstata, ele se espalhar pelo organismo, ou o contrário também, um câncer que o sujeito tem em outra parte do intestino ou em outro local, ir para a próstata? Essa segunda, no segundo caso, né, um câncer ir para a próstata é possível, mas é extremamente raro. Então, na maioria das vezes, quando a gente está falando em câncer de próstata, esse câncer, infelizmente, ele pode já surgir como uma doença metastática. Então, o paciente ele tem um tumor na próstata e quando a gente vai fazer os exames iniciais, já acaba identificando tumores em outros locais. E aí, um dos principais locais de metástase do câncer de próstata são os ossos. Perfeito. Agora, quando você observa uma tomografia lá e você bate o olho pela experiência e já fala, esse aqui já precisamos fazer uma quimioterapia, ou não?
Não, uma radioterapia? Não necessariamente, Fernando. Hoje a oncologia ela vem mudando muito, né? Vem avançando muito e quando a gente olha a tomografia e vê que tem uma lesão sugestiva para metástase, muitas vezes a gente vai lá e biopsia também essa lesão. Para dar uma... Para confirmar, para ter certeza. Por quê? Esse é o que a gente chama de estadiamento, né? É para a gente avaliar se a doença ela é localizada ou se ela é metastática. Isso é extremamente importante porque os tratamentos diferem muito. Se o paciente tem uma doença localizada, ele vai poder ser tratado com uma cirurgia, que é a prostatectomia, ou até mesmo radioterapia local. Se o paciente ele tem uma doença avançada, hoje a gente utiliza novas terapias hormonais ou até mesmo quimioterapia. Como que se dá a notícia para o paciente quando você detecta aí a doença? Ou pelo menos há uma necessidade de se aprofundar a investigação? Hoje, a notícia, né, quando o paciente recebe essa notícia, né, que foi diagnosticado com câncer, é sempre muito difícil, talvez um dos períodos mais difíceis da vida de qualquer pessoa, né, quando vem um diagnóstico de uma doença agressiva. Mas o mais importante é o paciente saber que existe tratamento. E hoje as coisas mudaram muito, né? Exato. Então, muitas vezes, né, o paciente ele tem uma doença, mesmo que não seja localizada, é uma doença mais avançada, mas a gente vai tentando individualizar pelos testes moleculares, pela biópsia, e hoje existem terapias muito promissoras, terapias que realmente conseguem controlar muito bem a doença e que muda totalmente o prognóstico do paciente. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo, Germano. Na volta, nós vamos aprofundar mais essa discussão sobre o câncer de próstata, falar um pouco mais da tecnologia que já está aí ajudando muito, né, a dar perspectiva e a pessoa ter uma vida normal mesmo passando por isso. Será que é possível? O Dr. Germano vai responder já já. Voltamos depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Jogo Aberto nesta noite de sábado aqui pela Tarobá, também pelo YouTube e também pelo Facebook. Dr. Germano Melo, nosso convidado de hoje, ele é oncologista clínico, atua no Hospital do Câncer. Aliás, um abraço a todo o pessoal do Hospital do Câncer, a direção, pessoal do marketing, nosso Fábio querido. Teremos a corrida, né? Também mais uma vez, Tarobá está divulgando e vamos trazer aí mais informações ao longo da nossa programação. Mas o Dr. Germano, a gente falava já da fase de tratamento, né? Exato. Vou perguntar aqui para quem não pegou o final do último bloco. Quais são os tipos de tratamento que se tem para o câncer de próstata, Germano? Fernando, inicialmente, o mais importante é a gente classificar essa doença. Se o paciente ele tem uma doença localizada apenas na próstata, a gente vai poder tratar esse paciente com a cirurgia, que é a prostatectomia, a retirada da próstata, ou para aqueles pacientes que não podem ser submetidos a cirurgias, a gente pode fazer a radioterapia associada a um bloqueio hormonal. Isso para doença localizada. Entendi. Uma pergunta que eu fiz até para o doutor aqui em off, que é uma curiosidade. Mesmo se o tumor ali for pequenininho, a lesão for mínima, tem que tirar toda a próstata? Tem que tirar todo o órgão, digamos assim? Isso vai depender de cada situação, Fernando. Porque hoje, né, a gente sabe que o câncer de próstata ele acontece principalmente na população idosa. Existem pacientes que têm tumores muito iniciais, a gente faz a biópsia, os tumores eles são de baixo grau e que nós podemos até mesmo acompanhar. Então, existem... Sem a cirurgia? Sem a cirurgia, sem tratamento. Existem esses casos. São casos bem selecionados e nessa situação, o paciente ele tem que estar sempre em acompanhamento com o urologista e o oncologista, né? Então, existem essas situações. Agora, a partir do momento que o paciente ele tem um câncer de próstata, geralmente pacientes mais jovens, a gente avalia a biópsia, são doenças mais agressivas e esse paciente ele vai para a cirurgia, esse paciente ele é submetido à remoção completa da próstata. E a partir dali, feito, né, o procedimento cirúrgico, como é que se dá o processo de recuperação dele? Ele perde alguma função, digamos assim, por conta da saída desse órgão? Hoje a cirurgia ela avançou muito, né? Antigamente, todas as cirurgias eram cirurgias, a gente chama de abertas, né? Então, cirurgia a gente tem que realmente abrir a barriga do paciente. E aí, existe a possibilidade desses pacientes ficarem com incontinência urinária e impotência sexual. Com o avanço da cirurgia, né, hoje a gente acaba discutindo para muitos pacientes a cirurgia robótica. E a cirurgia robótica, né, muitas vezes a gente acaba minimizando esses efeitos colaterais.
Mas mesmo para aqueles pacientes que apresentam esses efeitos colaterais, hoje a gente tem alternativas. Tem uma parte da fisioterapia, que é a fisioterapia pélvica, que auxilia muito esses pacientes na recuperação pós-operatória. E muitos pacientes vão poder levar uma vida muito próxima do normal depois da cirurgia. Existem restrições alimentares logo depois que o paciente opera? Ele tem que pegar uma dieta ali? Não, as principais restrições, né, em relação à cirurgia são relacionadas realmente à atividade física, principalmente naqueles primeiros meses, né, após o tratamento cirúrgico, né? Evitar esforços, né, evitar atividades de impacto para ter uma boa cicatrização. Agora, em relação à alimentação, é importante a gente destacar que esse é um dos principais fatores de risco para o câncer de próstata. Então, como a gente vê a nossa população, a grande maioria, né, acima do peso, né, com sobrepeso ou mesmo obesidade, né, o câncer ele acaba sendo muito incidente por conta dessa associação. Então, estimular que a população, né, faça ingesta de mais vegetais, mais frutas, verduras, menos carnes processadas, né, menos gorduras e frituras, isso é extremamente importante, é um dos principais fatores de prevenção para o câncer de próstata. Interessante isso, né, doutor? Bom, e daí, ele tendo seguindo essas orientações, ele pode voltar a ter uma vida tão, digamos, semelhante à que ele tinha antes do câncer de próstata. Esse é o objetivo do tratamento, né? É devolver a vida muito próximo do normal para o paciente novamente. É claro que após a cirurgia, após o diagnóstico do câncer de próstata, esse paciente ele precisa ser acompanhado, né? Existem alguns pacientes que vão ficar fazendo terapias hormonais, né? E a gente vai seguindo esse paciente com exames de PSA, exames de imagem e consultas, né, de rotina a cada 3, 4 meses, principalmente no início do acompanhamento. Perfeito. Aí o acompanhamento é feito apenas pelo oncologista ou urologista também? Tudo depende da situação. Nos tumores muito iniciais, muitas vezes esses pacientes eles ficam acompanhando com urologista, né? Agora, pelo o avanço, né, da oncologia, né, pelos novos testes moleculares, acho que o ideal para esses pacientes é sempre acompanhar com o urologista e ter também um oncologista, né, junto nesse cenário. Nós temos duas cirurgias, então, dois tipos de cirurgia, a robótica e a convencional? Tem a cirurgia convencional, tem a cirurgia por vídeo, né, a convencional, quando a gente fala em convencional, cirurgia aberta, né, que tem que abrir a barriga do paciente. Tem a cirurgia por vídeo, que é a videolaparoscopia, né, e hoje, né, vem ganhando muito espaço a cirurgia robótica. A videolaparoscopia é aquela em que o cirurgião atua, mas sem precisar cortar. Exatamente, com pinças, né, fazendo uma filmagem daquela cavidade e muitas vezes, né, o paciente ele fica com aquela cicatriz, são só os pontos de inserção daquelas pinças. Aliás, esse tipo de procedimento é utilizado para outros tipos de cirurgias, né, também. Muitas outras cirurgias. E no caso da robótica, é possível mensurar assim, qual é mais precisa, qual é mais qualificada, qual é a de menor risco de sequelas, etc.? Talvez, né, os tumores urológicos são o carro-chefe aí da cirurgia robótica, né? A cirurgia robótica ela vem ganhando espaço em vários cenários, né, nos tumores gastrointestinais, mas realmente tudo começa aí com os tumores urológicos. Para tumor urológico, principalmente câncer de próstata, a cirurgia robótica ela consegue ter uma precisão melhor, evitando, né, lesões de nervos que passam ali próximo à próstata e evitando, né, efeitos colaterais como incontinência e impotência. Então, você ter um bom cirurgião é fundamental, né, nesse processo. Agora, quem atua é o profissional médico, né? É o cirurgião. O cirurgião, o urologista. O robótico apenas vai fazer o trabalho de colocar a mão na massa, digamos assim. Não, na verdade, hoje, né, os urologistas, eles possuem treinamento em cirurgia robótica. E aí são eles que operam essas máquinas, né, esses robôs, né, fazendo a cirurgia no paciente. Literalmente, manipulando, manuseando. Exatamente. Não é que ele vai programar e o robô vai no local certo. Não, é o cirurgião, né, ali ele fica numa cabine, né, e ali ele consegue controlar as pinças, né, e fazer a cirurgia. E essa cirurgia ela é feita pelos braços do robô. E do tratamento, por exemplo, por meio de medicamentos, também avançou? Está menos invasivo, está menos impactante? Com certeza, né? Antigamente a gente tratava o câncer de próstata avançado com quimioterapia, né?
Hoje, a quimioterapia ela é reservada para um subgrupo pequeno de pacientes. Então, a maioria dos pacientes hoje vai receber novas terapias hormonais, que são comprimidos, né, que vão ser muito mais eficientes do que a quimioterapia e vão trazer menos efeitos colaterais. Interessante. Existe também necessidade de acompanhamento psicológico para o paciente ou só em alguns casos mais, assim, digamos, mais fortes, né, mais invasivos? Sim. E tudo mais? Eu acho que sempre essa deve ser uma decisão compartilhada com o paciente. Existem pessoas que precisam, né, já no início, ter o acompanhamento psicológico, porque essa parte psicológica ela vai impactar de maneira muito importante no tratamento. Existem pessoas que não veem essa necessidade, mas quando a gente fala em tratamento do câncer, esse tratamento ele é multidisciplinar. Então, o acompanhamento do psicólogo, o acompanhamento do nutricionista, o acompanhamento muitas vezes do dentista, né, do fisioterapeuta, isso vai ser extremamente importante para os melhores resultados. Então, existe, né, a importância ali do médico prescrevendo aquela medicação, sim, mas essa equipe multiprofissional que a gente conta, né, ela é extremamente importante para os resultados positivos do tratamento. Isso que eu ia perguntar, se o comportamento, né, a colaboração do paciente, o entendimento dele do processo auxilia o trabalho. Com certeza, isso é fundamental. A pessoa que conhece bem, né, o que está sendo proposto, né, isso faz toda a diferença no tratamento. Ainda mais hoje, Fernando, que a gente tem uma enxurrada de informações na internet. Exato. E aí chega informação de todo lado, muitas informações totalmente equivocadas, né? Isso acaba só atrapalhando o tratamento. Que tipo de informação equivocada? Vamos falar aí mitos e verdades, né? Que tipo de fake news circula aí que às vezes parece verdade? Porque a característica da fake news é essa, ela parece que é verdade, né? Exatamente. Ela induz a pessoa. É o famoso da tia do Zap lá, né? Que manda aquelas coisas que você acha que é verdade. Acho que relacionado ao câncer de próstata, a gente teve, né, algumas fake news bastante relevantes. Uma delas é que hoje a base do tratamento do câncer de próstata é o bloqueio hormonal. Você tem que bloquear a testosterona, principalmente quando a gente está lidando com uma doença localmente avançada ou doença avançada. E existem, né, algumas informações que estão circulando, falando que a testosterona ela deve ser utilizada para tratar o câncer de próstata. Olha só. Então, é completamente o contrário. Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque principalmente com esses vídeos, né, de Instagram, WhatsApp, né, tem muita informação errada. Então, tem que conversar com o seu médico, converse com o seu urologista, com o seu oncologista, tire as dúvidas com o seu médico e não com o vizinho, não com o WhatsApp, não com o Instagram. Isso é muito perigoso, né? Exato. Agora, em relação a orientações, quais são as orientações que nós podemos passar, principalmente para nós homens, né, que já estamos aí, já passamos dos 40, né? Isso. E precisamos ter alguns tipos de cuidado. Claro que o senhor já falou alguns relacionados à alimentação, práticas esportivas orientadas, isso, né? Exatamente. E uma certa regularidade também aos médicos, né? Com certeza. De várias áreas. Com certeza. Hoje, as estratégias preventivas, né, elas vêm para que a gente possa fazer o diagnóstico precoce e no diagnóstico precoce poder realmente levar a cura para o paciente. Então, além das questões relacionadas à prática de atividade física, uma dieta regular, né, existe realmente essa questão relacionada especificamente ao câncer de próstata, que seria, né, fazer o PSA, o toque retal, a partir dos 50 anos, e para a população de maior risco, e isso deve ser discutido com o seu urologista ou com o seu oncologista, realmente começar essas estratégias preventivas, né, entre 40 e os 50 anos. Principalmente pacientes que têm história familiar positiva para câncer de próstata, pacientes que têm mutações genéticas conhecidas que aumentam o risco do câncer de próstata e pacientes, né, com cor de pele preta. A gente faz toda essa divulgação, né, doutor, no sentido de tentar conscientizar as pessoas, né, dar um alerta e tal. Mas isso está na rede pública? Quer dizer, o cidadão que está assistindo o programa, ele não tem um plano de saúde, às vezes ele não tem condição de pagar uma consulta particular. Existe na rede pública de saúde esses exames, esse rastreamento, como o senhor falou? Infelizmente, Fernando, essa é a nossa realidade, né? Quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de quase 80% dos pacientes dependendo da saúde pública. Exato. E a oncologia hoje, infelizmente, ela é uma oncologia no privado e uma oncologia no sistema público. As medicações são diferentes, o acesso é diferente, o acesso aos exames também é diferente. Então, existe
realmente um abismo entre essas duas oncologias. O que a gente tem que trabalhar realmente, quando a gente tem toda essa deficiência em termos de tratamento, em termos de acesso, onde a gente tem que trabalhar? Tem que trabalhar na prevenção. A gente tem que diagnosticar de maneira muito precoce. Porque diagnosticando de maneira precoce, a gente consegue fazer a cirurgia, consegue fazer a radioterapia pelo sistema público e os pacientes vão ser tão bem tratados quanto aqueles pacientes que têm um maior acesso. Agora, a partir do momento que esse paciente ele chega com uma doença avançada, aí é o problema, porque eu não tenho o mesmo acesso na rede pública do que eu tenho na rede privada. Perfeito. Doutor, nosso programa está terminando aqui. Quero agradecer muito a sua presença. Quero agradecer mais uma vez o pessoal do Hospital do Câncer que disponibilizou o Dr. Germano para dar essas informações relevantes aqui para a gente. Muito obrigado. Fernando, eu que agradeço. É um grande prazer estar aqui com vocês discutindo esse tema, né? Eu espero realmente a mensagem principal é realmente sempre, né, procurar ter hábitos melhores de vida e não deixe de procurar o seu urologista, não deixe de procurar o seu médico e discutir com ele qual vai ser o melhor momento dessas estratégias preventivas. Perfeito. Obrigado, Germano. Uma boa noite. E a você que nos acompanhou também, eu lembro que a entrevista ficará disponível no nosso canal no YouTube e também no Facebook. Ah, Fernando, peguei a entrevista no final, gostei do tema. Volta lá, assiste de novo, compartilha com os amigos, com a família. Isso sim é conteúdo para ser compartilhado. No mais, bom final de semana a todos e segunda-feira eu volto no Jornal Primeira Hora. Um abraço e até lá. Tchau. Obrigado.